Shalom Adonai, igreja, graça e paz, Deus abençoe, a paz do Senhor, o Senhor Todo-Poderoso é conosco e nós estamos muito alegres essa noite. Estou feliz porque o Senhor ministrou meu coração essa semana mostrando uma palavra específica. Eu estava orando, pedindo discernimento do que deveria ser ministrado nessa noite e é interessante que ele só me deu uma palavra. E quando ele me deu essa palavra, eu ri, porque eu lembrei de uma história que nós passamos aqui. E nós começamos a clamar no início de um culto para que Deus derramasse, e Deus derramasse, Deus derramou. Foi o único culto que nós tivemos nesses 2 anos, que choveu copiosamente a ponto de termos que parar o culto porque não tinha condições. Aí eu falei, eu ri, né? Eu falei, Senhor, eu já vi essa história antes. Só que Deus é bom, ele já mostrou uma vez, então ele nos deu estratégia. Ele mostrou e houve um dilúvio, né? Eu tive até a impressão de ver algo parecido com a arca passando aqui na rua, mas o que aconteceu? Quando foi 15 minutos para o culto começar, a chuva virou uma garoa e a garoa parou. E eu glorifico ao Senhor por isso, porque estamos aqui, todos secos, para poder cultuar e bendizer o nome do Senhor. Amém? O título dessa mensagem é a importância das chuvas no seu tempo. Então, literalmente que vimos hoje, né? Precisávamos de chuva, sim, mas Senhor, o culto vai começar. Então, Deus nos mostrou, como eu falei, o título da mensagem já era bem característico, bem sugestivo, né? A importância da chuva no teu tempo, certo. E foi exatamente o que nós passamos. E para isso eu queria convidar que você abrisse a palavra de Deus em Joel, capítulo 2, versículo 23. Joel 2, versículo 23. Convido você a abrir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, igreja? Achou? Assim diz a palavra. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã, que é a chuva de outono, e a seródia, que é a chuva de primavera. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Não, vamos ter que editar, vamos ter que parar, porque eu vou até tomar aqui. Não, vou ter que tomar aqui. Eu vou tomar um chimarrão, negócio amargo, para ver se eu choro. Vamos de novo aqui. Eu acho que as pessoas não entenderam disso. Deus, as pessoas às vezes só entendem quando alguém sapateia e fala, eis que eu vos digo. Se não é assim, as pessoas não entendem o que Deus está falando. Então, eu vou tentar de novo. Nessa noite, caiu um dilúvio. E Deus tinha me dado uma palavra há uns 4 dias atrás. E ele falou, seródia. E eu orando, pedindo ao Senhor sobre a mensagem, e ele só falou, seródia. E eu falei, meu Deus do céu, vai ver outro dilúvio de novo no culto, que nem aquele dia da Larissa chorando aqui, pedindo para derramar, para chover, manda chuva, Senhor, manda chuva, ele mandou a chuva. Falei, seródia, Senhor, esse negócio vai molhar. E vamos lá, o que é para fazer? Para a gente sair marchando aqui na chuva, a gente marcha. O que é para fazer? E ele deu o título da mensagem sobre a importância da chuva no tempo certo. E hoje nós tivemos uma grande tempestade no Rio de Janeiro, que acabou exatamente 15 minutos antes do culto. E o texto... Eu acho que vou, de repente, botar um quadro aqui para começar a desenhar, para quem ainda não entendeu. Então vamos lá, vou tentar. Mas ele deu um texto. Ele deu o texto do quê? Joel 2, 23. Aí olha o que esse texto diz, hein? Vamos lá, vamos ver. Se a Sofia entender, o resto entende. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva.
fará descer, como fez no passado, como foi outrora, a chuva temporã e a seródia. Traduzindo, a chuva de outono e a chuva de primavera. As eiras vão se encher de trigo. Os lagares vão transbordar de vinho de óleo. Eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, estou todo arrepiado, pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. E o grande exército que tinha ido contra vocês cessou, acabou. Porque é momento de começar uma nova história, é o que a Bíblia está falando. Deus manda nos dizer que assim como Ele deu um sinal essa noite da chuva, fazendo ela parar no tempo certo, é porque a chuva prevista do Senhor, a chuva espiritual que está prometida sobre as nossas vidas, a chuva que Ele quebrou cadeias na quinta-feira, Ele hoje deu um sinal confirmando que Ele é Deus. Alá, Jeia, Súria. Ele mais uma vez se mostra que é presente no nosso meio e eu só tenho motivos a glorificar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Porque ele falou, chega de migrador, chega de cortador, chega de destruidor. Está na hora dos celeiros de vocês transbordarem. E não é só transbordar do trigo, é transbordar também do vinho e do azeite. Isso é um grande sinal espiritual sobre as nossas vidas. É prosperidade, sim, material, mas ele fala também sobre o Espírito sendo derramado, sobre a unção sendo derramada, sendo transbordante. É momento de nós tomarmos posse para vivermos algo novo na presença do Senhor. Como eu falei, só falta desenhar, e quando Deus desenhou com a mão dele, não foi muito bom, então é melhor entender sem ter que desenhar. A Bíblia fala que quando ele desenhou, é tipo assim, já né, acabou a paciência. Então, é bênção de Deus sobre as nossas vidas. E eu glorifico e exalto. Eu agradeço a Deus porque existe momento para tudo debaixo dos céus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Existem momentos específicos e quando você para e lê, a Bíblia não tem palavras soltas, nem palavras em vão. Às vezes a gente não entende algumas coisas, mas por que a temporã e por que a chuva seródia? O que significa isso? A gente vai tentar falar um pouco sobre isso essa noite. Ai, ai, ai. Tem um outro texto que vai falar também que há tempo para tudo debaixo dos céus. Não é isso? Está lá em Eclesiastes. Há tempo para tudo debaixo dos céus. A grande questão é que nós estamos vivendo num momento da humanidade onde as coisas são extremamente aceleradas. E quando as coisas não acontecem naquilo que a gente entende como o tempo certo, ou melhor, não acontece no tempo que a gente determinou como sendo o certo, o possível e até mesmo a prorrogação, ou não era a vontade de Deus. E mais um detalhe, quando a gente escreve não era a vontade de Deus, e aí tem alguém que tem que assinar isso, não é? Quem disse isso? Foi Deus ou foi você? Foi Deus que disse, não era a vontade dele, não aconteceu nesse tempo porque não era a vontade. Isso é um sinal, ponto, acabou. Será que é Deus que está assinando embaixo dessa declaração? Ou é você que no impedimento, por ordem, PO, quando você se funciona, você vê muito isso, né? Assinatura do diretor, aí como ele está viajando, aí bota PO, por ordem, né? O substituto que está assinando o documento. Ou no impedimento de, o outro está assinando. Será que você não está assinando muitas cartas no impedimento de Deus, dizendo que Deus mandou dizer, aí está o nome de Deus, aí no ímpio, aí teu nome está embaixo? Porque você decidiu que já era o tempo, já tinha acabado, já foi o suficiente. Busquei o que eu tinha que buscar, clamei o que eu tinha que clamar, e acabou. Os dois textos estão totalmente alinhados. E eles vão nos dar uma lição sobre a questão da ansiedade que toma conta de muitos corações nos dias atuais. Na Palestina, quando a gente pensa, olhando essa mesa aqui como um ano inteiro, existem as estações bem marcadas. Verão, primavera, outono e inverno. Então você sabe exatamente quais as estações, né? Então, essa época está acontecendo isso porque é outono, essa época está acontecendo porque é inverno. Então, é um lugar que marca muito as estações. E nesse marcar das estações, em 2 momentos do ano, eles esperavam que a chuva fosse derramada dos céus.
Então, em 2 tempos, eles aguardavam, eles sonhavam, eles tinham a expectativa de que a chuva fosse derramada. Mas era uma certeza? Não, não era uma certeza. Então, essa questão das chuvas trazia o quê? Era primordial para que houvesse um equilíbrio das coisas. Então, nessas estações, para que elas fossem bem marcadas, era necessário esses 2 períodos de chuva para que o quê? Que tudo se houvesse dentro de um equilíbrio, dentro de uma situação normal. Mas existiam anos que vinham os anos de seca. E a Bíblia fala que muitas vezes essa seca vinha por que motivo? Por que motivo? Pergunto eu a você. Porque eles se desviaram do caminho do Senhor, porque eles estavam em pecado, estavam em rebeldia, estavam em idolatria. E aí aquilo que era para ser o normal, entre aspas, faltava. E aí quando faltava, eles acordavam. Então, muitas vezes as coisas faltam na nossa vida, não é porque Deus é mau, é para que nós venhamos a acordar. Que nós estamos pactuando com pessoas erradas, pactuando com deuses errados, pactuando com coisas erradas, pactuando com sonhos e decisões e atitudes e etc. erradas. E que muitas vezes isso nos rouba o quê? A chuva. Aí você pergunta, mas tá, e aí roubavam a chuva. Mas o que representava para uma sociedade agrícola a falta dessa chuva? A vida, a provisão, a prosperidade, o sustento. Então, literalmente, Deus tocava num ponto específico para que eles entendessem que em meio a um lugar onde eles moravam, onde adoravam diversos deuses, quem era o Deus verdadeiro? Para que não houvesse dúvida no coração deles. E é por isso que ele permitia que, por vezes, isso acontecesse. E agora, nesse texto bíblico, ele mostra mais um momento que o povo estava em rebeldia, tomando atitudes erradas, e ele chega e deixa de uma forma muito clara, através do homem de Deus, mostrando que existia uma possibilidade, um link aberto. Porque, como eu disse, o nosso Deus não é um Deus mau. Ele é um Deus que permite que certas coisas aconteçam para que nós venhamos a acordar. Mas quando nós acordamos, ele está ali do lado, pronto. Como às vezes uma mãe e um pai faz, com o café da manhã está ali, a roupa da escola está ali, o transporte escolar já está esperando na porta. Tipo assim, agora que você acordou, vamos voltar para o treinamento. Não é pura e simplesmente acorda e fica agora sofrendo aí as consequências das suas mazelas, dos seus erros. Não, não é esse o objetivo dele. O objetivo dele é literalmente para que nós venhamos a acordar e em meio a este acorda, nós viemos a voltar ao nosso treinamento para que possamos voltar ao nosso combate. Para que possamos voltar às nossas lutas, para que possamos voltar a gozar das nossas vitórias. Você está entendendo isso, igreja? Amém? Então, existia a necessidade da chuva para esse equilíbrio, tá? E as pessoas ali trabalhavam com agricultura, e é interessante você entender que aqueles que trabalham com a agricultura têm algo que nós, que somos uma igreja urbana, por muitas vezes perdemos, que é a questão de agir pela fé. Quem trabalha com agricultura precisa disso de uma forma avassaladora, enorme. Aí você pergunta por quê? Eu vou te explicar por quê. Quem é que trabalha na CLT? Com a base na CLT? Ok? Então, quem trabalha pela CLT, quando assina um contrato, você assina um contrato com uma... Qual é uma das coisas que você assina quando você assina um emprego que é regido pela CLT? O que está escrito lá? Um contrato de trabalho, ok. O que esse contrato de trabalho vai vigorar logo ali para começar? Não, sim, eu tô falando. Assinei o contrato, ok, eu estou trabalhando. Então, o alicerce de um contrato de trabalho passa por 2 coisas primais. Que são elas. Deveres e direitos. É o quê? Eu vou trabalhar tantas horas por semana e, por conta disso, eu vou o quê? Ser remunerado com um salário específico. Sendo que cada hora a mais que eu trabalhar, por necessidade do empregador, ele vai o quê? Me dar uma hora extra. Perfeito? Então, eu, quando assino esse contrato, eu sei que eu vou fechar um contrato onde eu sei que eu vou dar tantas horas na minha semana, que vai somar tantas horas dentro do mês e que no final disso eu vou receber tanto de salário, tanto de retorno financeiro por conta disso. Então, isso é trabalhar pela CLT. Mas algumas pessoas aqui são autônomas.
E o autônomo já tem uma outra situação. Qual é? O autônomo precisa fazer o quê? Matar um leão todo dia, como alguns dizem. Porém, existem dias que vai matar só um gatinho, mas tem dia que, mata o quê? Mata uma família de leão. O fato é, o autônomo sabe que se ele coloca uma projeção para no final do mês ganhar um salário X, ele vai dividir aquilo por uma quantidade de dias que ele vai trabalhar, seja 22, seja 26, se ele vai trabalhar 6 dias na semana, 5 dias na semana, se ele vai trabalhar 7 dias na semana, ele vai colocar ali a meta dele, de quanto ele quer ganhar, quantos dias ele quer trabalhar e o quanto ele precisa fazer por dia. E aí ele vai começar, ele vai sair de manhã, vai começar a trabalhar, e aí ele vai fazendo caixa, vai chegar no momento do dia que ele vai falar assim, hoje eu já faturei tanto, bati minha meta. Não, hoje eu não consegui chegar à minha meta, hoje o dia não foi muito bom. Hoje eu dupliquei a minha meta, hoje o dia foi muito bom. Então, no final do mês, ele sabe quanto ele vai ganhar, pelo quê? Pelo acúmulo das decisões que ele vai tomando durante o mês. Ele pode chegar e falar assim, não, hoje eu estou muito cansado, eu não vou trabalhar. Ele pode fazer isso? Pode. Ele só precisa botar na planilha dele que no dia 8, por exemplo, ele não ganhou nada, porque ele decidiu ficar em casa porque ele estava cansado. E no dia 9, eu vou lutar para ganhar 1,5 para ser meio do dia 8, no dia 10 eu vou ganhar 1,5, vou lutar para ganhar 1,5 de novo, e aí eu continuo no meu mês exatamente como eu tinha previsto. Então, por mais que não haja a certeza da CLT, ele consegue o quê? Entender que em meio ao sacrifício dele, ele vai ter também um retorno palpável no final do mês. E quem trabalha com agricultura? São pessoas que precisam olhar para a terra e, olhando para a terra, ela precisa tomar algumas decisões, e a gente vai trabalhar isso essa noite. Para que em meio a essas decisões que ela tomar, ela possa vir lá na frente, meses depois, ter ou não ter um resultado conforme aquilo que ele havia planejado. Então vamos lá, vamos falar sobre essas escolhas que precisam ser tomadas com propriedade para que se possa alcançar algo. E eu quero que você pegue essa mensagem e entenda que ela vai servir tanto no campo físico, no teu campo profissional, no teu campo físico propriamente dito, no que você está fazendo com o teu corpo. Isso vai servir tanto para a tua alma, para as questões almáticas, como também para as questões espirituais. Então, quando eu olhei essa mensagem, eu falei, Senhor, muito obrigado por essa revelação, porque eu estou vendo uma mensagem que está abrangendo diversas áreas da nossa história. E eu só tenho motivo a glorificar e exaltar o nome do Senhor por isso. Enquanto você está aí, eu peço que você também esteja intercedendo para que não haja nenhum impedimento, para que haja um fluir pleno da revelação que Deus trouxe para mim, para que eu possa trazer para vocês da mesma forma que Ele ministrou a minha vida. Amém, igreja? Então, quanto o coração dos santos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer nessa vida de agrícola, eu preciso escolher a semente correta. Então, anote aí. Primeira coisa a ser feita, escolher a semente correta. Cada semente tem um preço? Cada semente tem uma qualidade? Sim. Quando a gente abre lá em Mateus 13, a gente vai ver um texto fantástico dito por Jesus. Tipos de semente podem trazer germinações totalmente diferentes. O que o texto vai falar? Que uma boa semente dá o seu fruto multiplicado ao quê? A 30. Outras vão dar a multiplicação a 60. E, pasmem, tem algumas que vão ser multiplicadas a 100 por 1. Olha que sonho de consumo, que coisa fantástica. Imagina, você chegar e estar fazendo um plantio e jogou ali 1.000 sementes e você vai poder multiplicar aquela 1.000 por 1.000. Coisa fantástica. 1.000 por 100. Coisa fantástica. Olha o tamanho da colheita que você vai ter. Então você precisa tomar a decisão correta na hora de escolher a semente que você está colocando no teu plano. E como eu disse, isso serve para todas as áreas. Desde a questão do que eu estou fazendo com o meu corpo, a questão que eu estou fazendo sobre meus investimentos propriamente financeiros, a questão que eu estou fazendo com a minha preparação estudantil para a minha vida
Ó, encaixa perfeito. A minha busca espiritual pelos dons espirituais, relacionamentos, cantaram ali também, olha só, já cresceu. Então ela serve de diversas formas diferentes. Então eu convido a você a tomar a decisão, quando você vai começar um grande projeto, escolha a semente certa que você vai colocar nisso. Não coloque qualquer coisa. Segunda coisa, está relacionada agora não à semente, mas o outro passo, que é o quê? A preparação da terra. Como eu preparei a terra? É a segunda pergunta que o Espírito Santo falou no meu coração. Você escolhe a semente certa, ok. Mas e a terra? Como é que essa terra está para receber essa semente? Porque esse texto também vai falar sobre isso. Que existem diversos tipos de terreno. E alguns até que você vai ver, está nascendo rápido, mas quando você para... Não. Ela não tem profundidade. Se foi. Ela cresceu muito rápido, mas ela também se foi muito rápido. Então não adiantou de nada. Então, eu preciso preparar a terra, né, para que essa colheita espetacular precise ser aliado. Uma coisa a outra. Será que nós temos preparado uma terra para receber uma semente especial? Porque às vezes o Senhor tem uma semente especial para te dar. E eu quero que você reflita sinceramente nisso. Ele tem ali, às vezes, um saco de semente, e aqui está aqui, ó, é algo muito rico, muito precioso, e ele quer dar para alguém para plantar, porque ele sabe que isso aqui tem um valor muito alto. Foi muito alto o preço pago por essa semente. Mas ele não quer colocar essa semente em qualquer lugar. E aí ele olha para os filhos que têm terra e para e começa a olhar como você está preparando a tua terra. A tua terra, não. Aí, de repente, algumas pessoas vão olhar por fora e falar assim, não, fulano prepara muito bem, fulano prepara... Não. Mas por quê? Não vou nem falar por quê. Porque os quadrinhos do coração, sei os detalhes, que vocês às vezes não sabem. Quantas igrejas que às vezes têm problemas que falam, não, fulano tem que ser consagrado, Beltrano tem que ser ordenado. O pastor não viu fulano, é porque está com inveja. Porque... Ei, não entra nessa seara. O pastor tem que buscar o Senhor de uma forma diferenciada. E partindo da premissa que ele está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, ele sabe a responsabilidade sobre em que cabeça ele vai derramar o óleo. O óleo estava aqui, sumiu, foi abduzido. Olha só, é o inimigo tentando se andar com o pastor, escondeu o ouvido, tentando esconder o ouvido de óleo. Estava aqui, eu vi o óleo aqui, o óleo sumiu. Amém, igreja? Então eu preciso, né, preparar essa terra para receber uma semente diferenciada. Se eu não tenho uma terra diferenciada, se eu não fiz um bom preparo, o Senhor por muitas vezes vai reter essa boa semente para o quê? Para que não haja desperdício. Amém, igreja? Tem uma outra coisa que eu preciso dizer com você com muita propriedade. Quantos hectares eu vou decidir investir? Isso aí é uma situação muito complicada no meio de muitas igrejas. Graças a Deus, nessa igreja, isso não acontece. Aleluia. Mas existem muitas igrejas que existem pessoas que estão colhendo coisas diferenciadas, que estão vivendo uma prosperidade diferenciada, e outros irmãos estão olhando para aquilo e estão sentindo inveja. Mas por que essas pessoas estão sentindo inveja? Porque Deus não foi bom com eles? Ou porque na hora das decisões, da escolha da semente, da preparação da terra, e principalmente qual o tamanho do investimento que eu quero colocar nesse sonho, nesse projeto? Eu lembro há muitos anos atrás, quando eu fiz um concurso público, eu, meu irmão e alguns amigos da minha turma nos encontramos em Salvador, e eu lembro que eles já tinham, né, bebido um pouco, e quando as pessoas bebem um pouco, acabam falando coisas sem pensar. E eu lembro que algum deles perguntou pro meu irmão, e aí, qual foi o esquema dele? Aí, meu irmão, como? Qual o esquema dele? Tem um esquema, ele tem padrinho, ele tem... Aí, meu irmão, o esquema dele, vou dizer qual é o esquema dele. O esquema dele é que eu ia com um amigão meu, né? Eu e meu amigão íamos pra balada, pra noitada, pro baile funk, e quando eu chegava 2, 3, 4 horas da manhã, 1, 2, 3, perdi a conta das vezes, ele estava na escrivaninha do nosso quarto, só com a luminária acesa, debruçado,
dormindo em cima do caderno, babando em cima do caderno de cansado. O esquema foi esse. Domingo ele voltava da igreja, porque ele não deixava de ir à igreja. Então ele voltava da igreja, 9, fazia ali uma comunhão, 10 horas, aí ele voltava às 10 horas, tomava um banho, tomava um café e estudava até as 2 da manhã. E segunda de manhã, ele estava cedo acordando para ir para a academia, para depois ir trabalhar. Esse era o esquema. Aí aquelas pessoas pararam, puxa, calaram, tipo assim, puxa, eu pensei, não é isso não, o esquema é esse. E muitas vezes as pessoas algumas pessoas pagam preços diferenciados para alcançar coisas diferenciadas e outras não querem sair da zona de conforto e ainda querem ter o direito de sentir inveja. Mas a palavra fala de uma forma muito complexa sobre essa questão daquele que traz coisas negativas aos seus próprios irmãos. Então eu convido você a tomar muito cuidado com o que você está permitindo que entre no seu coração. Repreenda essa seta em nome de Jesus enquanto é tempo. Amém, igreja? Então, se eu quero uma grande colheita, eu preciso fazer um grande investimento. Se eu quero passar num concurso de juiz federal, eu não posso achar que eu fazendo uma faculdade de direito de noite e depois fazendo um cursinho online, 1 hora por dia, que eu vou estar com essa vaga garantida. A menos que você seja um X-Men e tenha lá um poder de percepção diferenciado, sei lá, mas o normal, o 12/8, a situação mais comum é que isso não vai acontecer. E não é porque Deus é mau e o diabo também vai falar assim, não tem nada a ver com a tua preguiça. E como alguém me disse hoje, ele conhece muito bem a Bíblia, ele ainda vai citar provérbios sobre a questão da formiga. Vai ter com a formiga, não bota na minha conta não, a culpa é tua. Eu fico imaginando aquele grande dia no final, que vai ter o grande tribunal, e o inimigo vai jogar algumas coisas na cara, e algumas pessoas vão tentar se defender. Vai ter coisa que tem gente que vai chegar e vai assim, não, que o inimigo se andou, o que ele fez. Ele vai assim, eu? Não me envolve nessa parada não, a culpa é tua. Aí vai olhar pros anjos dele, você se meteu? Você se meteu? Ninguém se meteu não, ó. Foi você sozinho. Você vai pro inferno sozinho, não tem nada a ver com isso. Eu tô te esperando, tem uma vaga, eu guardei tua vaga lá. Mas eu? Culpa minha? Não, culpa minha. Eu ia até botar um negócio no teu caminho, mas nem precisou, você estava se embolando sozinho. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar vocês a refletirem, a se cuidarem, para que vocês não venham a ser pegos em simples ciladas, se embaraçando com coisas normais, como, por exemplo, o tempo. Eu estava conversando com uma pessoa, um homem de Deus, há pouco tempo atrás, e ele falava sobre isso, um desespero que bateu no coração dele, sobre a questão do tempo, de remir o tempo. E o Espírito Santo falava de uma forma muito clara no meu coração. Nós precisamos administrar sim o nosso tempo, mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque senão a gente engessa de tal forma que a gente coloca ele de fora. Porque se ele chegar e falar assim, ei, eu quero ter um tempo contigo, não posso, agora não, porque eu tô com a agenda cheia. Vou marcar um horário, de repente depois de amanhã, eu vou ver se eu tiro 30 minutos para te ouvir, porque agora eu não posso, porque agora eu tô concentrado nas minhas coisas. Vocês estão rindo? Não é para rir, não é para chorar. Isso acontece muito. Existem diversas pessoas, centenas de milhares de pessoas que acreditam que com pequeno investimento vão ter um lucro exorbitante. Isso é pirâmide, gente. Acorda. Nós precisamos entender que a palavra nos mostra que ele dá a chuva e ele dá também o crescimento. O Senhor cuida de todos os detalhes. Mateus 25:15 vai dizer uma outra coisa muito interessante, que eu chamo você a refletir. Ele vai falar agora não sobre a questão de escolher a semente. Ele já olha, agora o dono dá. E dá o quê? Dá talentos, dá dinheiro, dá investimento, dá capacidade na mão das pessoas. E ele chama os seus servos, ele faz o quê? A um ele dá 5 talentos, ao outro ele dá 2 e a outro ele dá 1. Pergunto eu para você, que é estudante da Bíblia, por que ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o terceiro? Hã? A Bíblia responde isso.
Você sabia? Se você não sabe, abre o texto lá, vê o que está escrito. 25:15. O que está escrito lá? Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. O texto, às vezes, não, deu 5, tá, mas e aí as pessoas já vão embora. Só que elas pulam um detalhe importantíssimo. Por que Deus fez isso? Ou por que o Senhor, né, tá falando essa parábola? Porque ele conhecia a capacidade de cada um. Então deixa eu te falar uma coisa. Você tem ouvido muitas palavras proféticas que foram na tua direção. Porque Deus conhece a sua capacidade de uma forma que você mesmo não conhece. O que eu quero convidar você é se autorizar para que isso seja startado, ou se torne realidade no mundo físico como no mundo espiritual. Que você possa lançar mão dessa palavra, falar, Deus, se o Senhor falou isso sobre mim, se o Senhor investiu isso em mim, se o Senhor acredita nisso em mim, eu quero levar para frente. Não, mas o outro deu tanto, pro outro deu tanto. Não se importa com o mistério que Deus fez com cada um, porque eu te digo de uma coisa muito interessante. Cada um sabe os ataques espirituais que sofre. Cada um sabe das guerras que se envolve. Cada um sabe. Sabe, eu cheguei de viagem, cansado demais, e uma pessoa chegou para mim e falou, eu preciso falar contigo. Eu preciso desabafar, pastor. Aí eu falei, amém, vamos marcar um horário. Não, pastor, é urgente. 8 da manhã do sábado, eu falei, Jesus, isso é tribulação. Cheguei de viagem cansado, eu respirei fundo, eu falei, Senhor, ao Espírito Santo, só deu a luz verde, né? Eu falei, ai, pode ser 9? Olha a pergunta, dá para adiar só pelo menos um pouquinho? Para tentar dormir uma horinha a mais? Aí a pessoa falou, pode, mas se ela fala, você não pode. Tava eu 7 e pouco da manhã de pé, acordado, já ligado. E aí você pergunta, o que você fez? Dormiu até 8h40, botou para despertar, levantou, tomou só aquele cafezinho de máquina, naquele expressozinho na máquina que você tem, pai, levantou, lavou o rosto, botou aquela camisa ainda por cima do pijama, né? Na câmera, né, pessoal, né? Só passou aquele gel no cabelo e ficou ali? Não. Quando foi 5 horas da manhã, o Espírito Santo me chamou para orar. Sabe por quê? Porque eu ia entrar em guerra. O que estava vindo era guerra. Não era um bate-papo pela internet. Não era uma conversa de um best friend que eu não via há muito tempo. Era uma ovelha que estava desesperada. Que falou, eu conheço muitos pastores, meu Espírito Santo me direcionou a procurar o Senhor. Eu falei, ai, tá cara, então já sei que não é para chamar para ir no rodízio de pizza, de uma churrascaria. Lá vem bomba. Não é para contar bênção, para pedir para abençoar a aliança. Eu já vi que já não vai. Já outro já até falou o nome da pizzaria aqui, ó. Quem escutou, escutou. Já pode chamar um pastor que ele gosta. É um lugar de paz, é um lugar, né? Eu já oro ali, já sei, quando eu for ali, guarda meu lugarzinho e tal. Ah, aleluia. Olha ali, ó, o olhar. Vocês não estão vendo o olhar, ó. Ela tá, ó, descendo o mistério, o rolo ali, ó. Aleluia. É isso mesmo. Ela já tá contando as calorias, né? Amém, igreja? Então, era 5 da manhã, eu acordei já para começar a guerrear, pelo momento que ia ser 8, mas aí eu pedi 9. E o Senhor sabia por quê? Para ter mais tempo para me preparar. Porque haveria uma guerra vindo. Aí alguém chega e fala, mas eu queria os teus talentos. Será que queria mesmo? Porque se você quiser mesmo, você pode chegar assim, ó, olha só, o pastor ganhou 5 talentos ali, eu queria esses talentos também. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, você quer mesmo? Quero. Tá bom, te dou. Te dou. Eu não vou falar hashtag fica a dica que minha filha adolescente fica doida quando eu faço isso. Ela fala que é coisa de tiozão. Mas aí eu chego a um outro detalhe dessa ministração que vai falar sobre ele dará a chuva no tempo certo. Porque quando você passa por essas fases, até então você só agiu pela fé. Você ainda não tem algo palpável na mão, porque para que haja uma safra, é necessário que haja a chuva. E ela precisa ser no tempo, na intensidade certa. Porque senão, mas choveu o dobro do que tinha que chover, que beleza. Não, estraga a safra. Choveu metade do que tinha que chover, estraga da mesma forma. Então é necessário que a chuva ocorra, o quê? No tempo e na intensidade correta. E o texto vai falar,
lá quando Deus fala em Joel, que ele vai mandar as 2 principais chuvas para que tudo aconteça no tempo correto. Mas o Espírito Santo falava ao meu coração, enquanto ministra, não sobre a temporã, que é muito importante também. Mas ele falava, divida com a minha igreja, sobre a chuva seródia. Em hebraico quer dizer Malkosh. E o Malkosh aparece 6 vezes no Antigo Testamento. E ela vai falar, literalmente, sobre o que vem tarde, o que é tardio, o que aparece depois de um tempo. Sabe? O que o Espírito Santo queria falar à igreja, através dessa ministração, é que muitas vezes já pode ter vindo a primeira chuva. Muitas vezes você já fez tudo o que ele tinha mandado você fazer, mas você ainda não está vendo a coisa andar da forma que você sonhava. E talvez você esteja começando a querer entrar numa crise de ansiedade. Será que vai dar certo? Será que vai germinar? Será que vai frutificar? Será que não foi em vão? Será que eu vou perder dinheiro? Ou será que o investimento foi em vão? Ou será que o tempo de estudo não valeu a pena? Será que o que eu lutei pelo casamento não vai dar resultado? Será que essa pessoa vai se converter ou não? Eu não sei. Como eu te disse, essa ministração encaixa em diversas áreas da sua vida. Mas o que o Espírito Santo falava sobre o seródio, manda a igreja refletir sobre seródia. E eu falava, Senhor, o que isso significa, além do que eu já sei da questão da chuva? O que mais tem nessa reflexão? A seródia é aquela que vem em tempo tardio. Mas aqueles que confiam no Senhor acreditam que por mais que pareça que está atrasando, tudo vai acontecer no tempo certo. Raquebe, Assúria, Ramandúria, Síbia. Por mais que diante dos nossos olhos pareça que não vai dar, o Deus Todo-Poderoso está falando, eu já preparei a seródia para ser derramada sobre a igreja do Senhor. Eu já preparei a seródia para que aquilo que você investiu, aquilo que você sonhou, se torne realidade. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos estar atentos. A chuva seródia tem uma característica na Palestina. Ela vai trazer o quê? Ela vai trazer o amadurecimento dos campos. Eu quero que você entenda bem isso. A chuva seródia não vem para você lançar semente. A chuva seródia não vai vir para você preparar a terra. A chuva seródia não vai vir para você fazer as escolhas corretas. A chuva seródia não vai vir para você dizer quanto você tem que investir. Ela vai vir depois que você já fizer tudo isso. E ainda mais, plantar, cobrir, ajeitar. Tá tudo feito. Aí sim, você vai fazer, acreditando no sobrenatural, acreditando naquele 100 por 1, onde muitos falam, não vai dar nem 30, não importa a tua palavra. Eu repreendo essa palavra negativa em nome de Jesus, porque eu acredito que vai dar 100 por 1, porque se ele falou que tinha uma semente, que podia dar 100 por 1, essa semente é a minha. Se você não acredita que a sua é capaz, é problema seu. Mas eu acredito, e ninguém vai roubar minha fé. É sobre isso que o Senhor fala à igreja. Não permita que roubem a sua fé. Não permita que roubem a sua convicção. Pastor, mas está demorando. Deus sabe quanto eu esperava que fosse mês passado a resposta. Eu já estou há 2 meses já esperando esse fechamento e não vem. Mas o Espírito Santo fala à igreja de uma forma muito madura, suave. Eu tenho contemplado tudo o que você tem feito. Eu tenho contemplado a tua entrega. Eu contemplei o quanto você preparou. Hana, Shibia, Dorea, Soubia. Impedimentos espirituais tentam fechar os céus que estão sobre a tua cabeça. Mas saiba que as tuas palavras podem mudar esse céu.
o declarar dos seus lábios de palavras positivas de fé, onde você declara que acredita que o sobrenatural já está vindo, que aquela conversão já está vindo, que aquela porta de emprego já está vindo, que a saúde está sendo restituída. Canta lá, Jóbia. Todas as palavras de fé estão sendo declaradas agora, Pai. Contempla a palavra de fé dos teus servos. Vai declarando. Vai nessa atmosfera de adoração, declarando, Senhor, eu acredito. Eu acredito na aprovação daquele concurso. Eu acredito na cura daquela enfermidade. Eu acredito, Pai. Eu acredito na transformação dos meus filhos. Eu acredito na transformação dos meus pais. Eu acredito. Vai declarando com os teus lábios, eu acredito, Senhor, eu acredito. Pede perdão a Ele pela tua dúvida. Pede perdão a Ele pelas vezes que você permitiu que aquelas vozes do inferno que falavam ao teu ouvido fossem verbalizadas através dos teus lábios. Que seja quebrada em nome de Jesus toda palavra de maldição lançada através dos nossos lábios. Queremos nos arrepender diante de Ti, Pai. Queremos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nós declaramos que não ia dar certo. Mas nós queremos essa noite clamando ao Senhor diante de toda a entrega que nós já fizemos à nossa história. Mais essa safra, Pai, nós clamamos ao Senhor que a chuva seródia seja derramada. Traz, Pai. Traz essa chuva, por mais que alguns achem que é tardia, traz para amadurecimento dessa terra, para que possamos ter uma colheita extraordinária, em nome de Jesus, em nome de